Boa noite. É sempre muito bom vir aqui. E cada vez que eu venho, eu trago uma torcida organizada, né? Da última vez eu trouxe minha filha. O marido não vale, porque se não torcer por mim, dorme com os cachorros, né? Mas eu trouxe a Giovatina hoje, que ela ia em Botafogo, mas a gente estava com muita saudade dela. Falei, poxa, você podia ir em Copacabana, e ela rapidinho aceitou, ainda trouxe uma visita. É muito bom ver você, viu, Giovatina? Você mora de verdade no meu coração. Hoje, eu escolhi um tema que é conhecido de todo mundo, né? Que é a história do bom samaritano. Mas, cada vez que a gente lê uma história da Bíblia, a gente aprende mais alguma coisa, né? Então, eu resolvi trazer essa parábola, porque eu gosto muito das parábolas, eu gosto de contar história. Então, cada vez que eu leio uma parábola, é uma história, né? E a gente sempre aprende, uma história pequenininha com uma grande lição. Era isso que a gente aprendia quando era criança. Quando explicavam para a gente o que era uma parábola, que era uma história pequenininha com grandes lições. Então, eu gosto muito dessa parábola. E eu li o capítulo 27 do livro Parábolas de Jesus. O título do capítulo é A Verdadeira Riqueza, um livro do Espírito de Profecia. A gente vive num mundo... Esses dias eu ouvi uma palavra que eu achei engraçada, umbigolatria. A gente vive num mundo em que a gente só olha para o nosso próprio umbigo, né? A gente idolatra a nós mesmos. Então, a gente quer ser servido, a gente quer que todo mundo faça tudo para a gente. E, assim, é estranho, né? A gente viver assim. Mas isso tem sido comum na vida dos seres humanos, né? A gente viver pensando só em ser servido. E aí eu me fiz algumas perguntas. Por que eu estou na igreja hoje? O que eu estou fazendo na igreja hoje? Eu perguntei para mim. Eu pergunto para você, você pensa, o que você está fazendo na igreja hoje? A gente vem só para receber bênção? A gente vem só para esquentar o banco? Para ouvir, para sair daqui melhor do que quando a gente chegou? Nada disso é errado, né? Mas será que a gente tem vindo à igreja só por causa disso? Será que a gente pensa em frequentar a igreja só para o nosso próprio crescimento espiritual, só para receber bênção, receber consolo, receber conforto? A gente pensa muito em receber, e nada disso está errado. Não é errado a gente vir na Bíblia, vir à igreja para buscar consolo, buscar conforto, buscar bênção, isso não está errado. Mas não é só isso. A gente não deveria vir para a igreja pensando só nisso. A gente tem que vir à igreja para aprender a servir. Jesus veio para servir. Quem sou eu para ser servida? Né? Como é que dizem? Quem sou eu na fila do pão? Né? Quem sou eu para ser servida? Se Jesus, que é Jesus, veio para servir, quem sou eu para não fazer isso? E a parábola do bom samaritano nos ensina, assim, essa verdade de maneira muito profunda. Entre os judeus, a senhora White diz que entre os judeus, essa questão de quem é o meu próximo era uma confusão, era sempre uma discussão. Quem é o meu próximo? Eles eliminavam os gentios e os samaritanos. Esses, com certeza, não são o meu próximo. Os judeus tinham uma certa, como eu posso dizer, uma certa encrenca, assim, não gostavam muito dos gentios e dos samaritanos. Então, esses eram estrangeiros, eram inimigos e já estavam fora de cogitação. Mas, em relação ao próprio povo judeu, as classes sociais, os sacerdotes, os rabinos, os anciãos, quem deveria ser o meu próximo? Né? Quem deveria ser? Quem eu deveria considerar o meu próximo? E eles passavam grande parte da vida, dos dias, discutindo essa situação, discutiam rituais de purificação, e eles queriam saber se aqueles que eram considerados imundos também poderiam ser considerados como próximos. Era uma confusão. E eles viviam discutindo sobre quem é o meu próximo. Mas aí vem a parábola, vem a leitura que a gente vai acompanhar agora. Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. A gente vai ler essa parábola e a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre cada ponto que acontece cada situação que acontece nessa parábola. Lucas 10. A gente vai ler a partir do verso 25, mas antes eu gostaria que a gente pudesse fazer uma oração antes de lermos a palavra de Deus. Pode ser?
Então, oremos. Paizinho querido que está no céu, boa noite. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos aqui na Tua Santa Casa de Oração. Nesse momento, Senhor, vamos abrir a Tua Palavra, vamos ler as palavras inspiradas que estão ali, para o nosso crescimento, para que possamos nos tornar pessoas melhores. Que o Teu Santo Espírito continue presente neste local e que possamos aprender cada vez mais da Tua Palavra e seguirmos o Teu exemplo. Por essas bênçãos nós te agradecemos no doce e poderoso nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai começar a ler Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A parábola do bom samaritano é inspirada nessa pergunta, né? E ali é interessante que os fariseus, a senhora White diz que os fariseus incitaram esse doutor da lei para que ele fizesse essa pergunta para Jesus, para que Jesus pudesse errar na resposta, eles pudessem enredar Jesus e dizer: está vendo? Como é que você quer dizer que você é o Filho de Deus? Como é que você quer dizer que você é o Salvador do mundo? Eles queriam enredar Jesus nas suas próprias palavras. E esse homem que fez a pergunta, ele não era qualquer um. O verso diz que ele era um perito na lei, ou seja, ele era um especialista na lei. Ele compreendia os elementos da religião. Mas o fato interessante é que, quando ele faz essa pergunta, ele já tinha uma resposta para essa pergunta. Às vezes a gente faz isso, né? A gente pergunta uma coisa e a gente já tem a resposta. A mulher faz muito isso, né? Esse sapato ou esse? Você já sabe qual que você quer usar, mas você pergunta, e o pobre do marido sempre erra. Então, eu vou dar uma dica para os maridos. Quando a gente perguntar que sapato, esse ou esse, querida, você fica linda com os dois. Pronto, pronto. Ela vai com o que ela escolheu e pronto, e está tudo bem, está tudo certo. E ele fez isso, ele fez uma pergunta, mas ele já sabia qual era a resposta. Então, quando ele se aproximou de Jesus, não havia no coração dele nenhuma humildade para aprender de Jesus. Então, ele foi lá e falou: bom, me diz aí o que eu devo fazer, mestre, para herdar a vida eterna. E qualquer um que se apresente dessa forma diante de Jesus vai sair de lá vazio, porque não vai aprender. A gente precisa chegar a Jesus com humildade no coração para aprender, para ser melhor. Mas não era essa a intenção desse doutor da lei. Ele era culto, sabia de tudo, mas ele queria saber o que era preciso fazer para herdar a vida eterna. Ele já começou a pergunta errada. Alguém sabe qual é o erro dessa pergunta? O erro está num verbo. O que eu preciso fazer. O que a gente pode fazer para herdar a vida eterna? Nada. Absolutamente nada. E ele se mostrou o quê, então? Um homem legalista. O que eu posso fazer? Sinal de que eu posso, pelos meus próprios méritos, herdar a vida eterna. Mas o Senhor me diz aí o que eu preciso fazer. Mas Jesus é Jesus, né? Graças a Deus. E ele não caiu. Ele falou: não vou cair nessa controvérsia. Não, é uma armadilha. Jesus sabia que era uma armadilha. E ele dialogou com esse perito da lei dentro daquilo que ele era perito, dentro da lei. E aí Jesus responde a pergunta com outra pergunta. O que está escrito na lei? Como você a lê? Ele não era perito na lei? Então, Jesus respondeu a pergunta dele com outra pergunta. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus lá no verso 26. Como que você a lê? E o doutor da lei respondeu. Ele respondeu: ame o Senhor, no versículo 27, o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu sentimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Com essa resposta, esse homem passou por cima de todos os cerimoniais judaicos, de purificação, e ele apresentou os dois grandes princípios da lei, de toda a lei e dos profetas. Tirou 10 na prova, né? Não tirou? Tirou 10 na prova. Tranquilo, é isso mesmo. E aí Jesus responde como? Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Tranquilo. Ele acertou. Gabaritou a prova.
Mas, sempre que Jesus falava, ele apresentava a lei como uma unidade divina. Jesus nunca foi contra a lei, nunca falou nada que fosse contra a sua própria lei. E ele, esse homem, ele achava que era impossível guardar a lei. Mas Jesus mostrou para ele que é impossível guardar um preceito e violar outro. Não tinha como fazer uma coisa e não fazer outra. A lei, ela é composta pelos 10 mandamentos, não tem como eu fazer um e não fazer o outro, obedecer um e não obedecer o outro. A Bíblia diz que se eu falhar em um só, eu falhei em todos eles. E Jesus mexeu com aquele doutor da lei, porque ele sabia que ele não guardava os mandamentos. Aquele homem sabia que ele não fazia o que ele falava. E ele procurou se justificar. A gente vai ver mais na frente que ele procurou se justificar. Ele sabia que ele estava em dia com o quê? Com aquelas minúcias cerimoniais. Os judeus tinham 600 e poucas leis que, para dificultar, o cumprimento dos 10 mandamentos, eles inventaram um monte de outras leis, mas ele sabia que ele estava em dia com essas minúcias cerimoniais. A reputação dele era invejável. O conhecimento que ele tinha da lei era inegável. A sua teologia, impecável. Mas ele sabia que ele estava em falta. No fundo, ele sabia que ele estava em falta. Então, no verso 29, querendo justificar-se, o que ele fez? Ele perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Mais uma vez, a pergunta estava errada. E a gente vai ver por que essa pergunta estava errada. Como a gente já viu, gentios e samaritanos estavam fora da lista de quem seria o meu próximo. E dentro do próprio povo, eles tinham dúvidas de quem deveria ser assistido ou não. Mas, mais uma vez, Jesus se recusou a ser arrastado para essa controvérsia. E aí, então, ele começa a sua resposta contando uma história. Uma história que, em algum momento, pode até ter acontecido por conta do local onde ela aconteceu, do que havia nesse local, e a gente vai acompanhar, então, essa história que começa no versículo 30. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Nessa jornada de Jerusalém para Jericó, a pessoa tinha que atravessar uma parte do deserto da Judéia. E dizem que nesse caminho havia uma garganta rochosa, difícil de ser passada, de ser transpassada. Ela era deserta, e ali os salteadores, os ladrões, ficavam escondidos para dar o bote no viajante desapercebido que passava por ali. E foi o que aconteceu. Foi nesse local que esse homem, que vinha de Jerusalém para Jericó, que ele foi agredido, foi roubado, foi abandonado, ficou ali quase morto. Aí o que aconteceu? Versículo 31 e 32. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada. Eles estavam descendo de onde? De Jerusalém para Jericó. Aconteceu estar descendo de Jerusalém para Jericó, pela mesma estrada, um sacerdote. Seria talvez o nosso pastor, né? Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar, deu uma olhadinha, não sei se está vivo, não sei se está morto, passou de lado também. Então, aqui a gente tem um homem quase morto e dois personagens, dois religiosos, que eram admirados pela sociedade. Um sacerdote e um levita. O levita, talvez, a gente pudesse dizer que era um ancião da igreja, talvez. Pessoas responsáveis por cuidar da igreja, pessoas responsáveis por ensinar as pessoas o que elas deviam ou não fazer, e esses homens passaram de lado. Cuidar desse homem podia comprometer o serviço deles. A gente vai marcar Lucas 10, deixar marcadinho aí, mas vamos um pouquinho lá para o Antigo Testamento, lá em Levíticos, no capítulo 21.
Depois a gente volta para Lucas de novo. Mas vamos lá para Levíticos 21. A gente vai ler o versículo 1. Levíticos 21, 1. Esse verso diz assim: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. E aí a gente vai agora em Números 19. Números 19, um pouquinho aí pertinho de Levíticos. Números 19, um pouquinho depois. A gente vai ler os versículos 11 e 12. Números 19, 11 e 12. Diz assim: quem tocar um cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se com água no 3º e no 7º dia. Então estará puro. Mas, se não se purificar no 3º e no 7º dia, não estará puro. Então, provavelmente, se o sacerdote ou o levita tocassem aquele homem e ele estivesse, porventura, morto, eles teriam 7 dias para se purificarem. Então, eles precisariam passar por esse processo rigoroso de purificação. Mas uma coisa curiosa que eu só notei quando eu estava preparando, eles estavam vindo de onde para onde? Aonde é que fica o templo? Opa! Então, provavelmente, eles já tinham feito o serviço no templo e estavam voltando, talvez, para casa. Isso foi uma coisa que eu pensei, tá? Isso não está escrito na Bíblia, não está escrito em lugar nenhum. Foi uma coisa que me chamou a atenção. Eles estavam em Jerusalém, descendo para Jericó. Se o templo fica em Jerusalém e eu subo para Jerusalém para fazer o serviço do templo, e eu estou voltando, para mim, o serviço já foi feito, então eu estou voltando para casa. Então, eles teriam aí 7 dias tranquilamente para passarem pelo processo de purificação. Mas isso é só coisas aqui, vozes da minha cabeça que pensaram isso. Eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe, né? Então, provavelmente, eles estavam descendo, já tinham terminado o seu turno de serviço. Então, não havia, na minha humilde opinião, não havia ali um motivo legítimo para eles ignorarem aquele homem. Eles professavam piedade nos seus cultos, nos seus sermões, mas eles eram destituídos dessa piedade, porque a própria Bíblia diz e prevê o ritual de purificação, como a gente viu em Levíticos e em Números. A própria Torá diz qual é o ritual de purificação. Sinônimo de que a impureza ela é curável. Eu estou impuro, mas eu posso voltar a ficar puro de novo daqui 7 dias. Se eu me lavar com a água no 3º e no 7º dia, eu volto a ficar puro. Então, esse tocar no impuro, ficar impuro, não posso ficar impuro, não deveria sobrepor a compaixão que a gente tem que ter pelo próximo. E isso serve para a gente. A gente não tem ritual de purificação, mas se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente deixa de ajudar alguém ou deixa de fazer alguma coisa porque, não, esse não. A gente fica escolhendo quem vai ser o nosso próximo, que foi o que eles fizeram, né? Agora, eu imagino Jesus falando isso tudo, tinha ali fariseu, um monte de judeu, o doutor da lei. Já estava ficando difícil para eles, né? Já ficou difícil para o sacerdote, já ficou difícil para o levita nessa história, mas ela ainda piora. Ela piora. Lá no versículo 33 até o 35, lá de Lucas de novo, vamos voltar lá para Lucas 10. Como é que começa ali? Mais um o quê? Um samaritano. Ai, ai, ai. O inimigo dos judeus. Um samaritano, estando de viagem no mesmo caminho, chegou aonde se encontrava o homem. E quando viu, ele teve o quê? O que o verso diz? Que ele teve piedade dele. Aproximou-se,
enfaixou-lhe as feridas, derramou vinho, óleo, depois colocou aquele homem no seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, errei ali, no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, porque quando eu voltar, eu vou te pagar todas as despesas que você tiver. O samaritano, considerado estrangeiro, inimigo, imundo, enfim, começa a fazer parte dessa história. Então, a gente tem um homem ferido, quase morto, 2 religiosos, um sacerdote, um levita, e agora eu fico pensando na cabeça daqueles homens que estavam ali, um miserável de um samaritano. Não podia ser outro, né? Mas foi justamente um samaritano, um miserável de um samaritano. Porque eles, os samaritanos, a senhora White diz que eles eram considerados pagãos pelos judeus, eram amaldiçoados nas sinagogas e publicamente. Os judeus não aceitavam a conversão de um samaritano, diziam que o samaritano não tinha direito à ressurreição e muito menos à vida eterna. Comer um alimento que um samaritano desse para um judeu era como se ele estivesse comendo carne de porco, de tão ruim que podia parecer. Sentar-se ao lado de um samaritano na sinagoga, aquele judeu era apedrejado. O testemunho de um samaritano num tribunal judeu não era aceito. Gente, o samaritano realmente, para o judeu, era a escória. Esse jamais eu vou escolher como meu próximo. Mas, olha só, foi justamente esse homem que fez o que o sacerdote e o levita se recusaram a fazer. Ele passa a ser o personagem de destaque na história de Jesus. O sacerdote e o levita podem até professar piedade, enfim, pregar sobre piedade, mas foi o samaritano, que não tinha nenhuma posição como sacerdote, não tinha nenhum prestígio como um levita, que verdadeiramente mostrou-se piedoso. E isso me fez pensar em outra coisa. Será que a nossa religiosidade pode nos atrapalhar? Sabe, às vezes a gente diz assim, vou botar essa roupa bonitinha, sábado de manhã, vou para a igreja, vou arrumar meu cabelo, vou carregar minha Bíblia e minha lição debaixo do braço, para todo mundo ver que eu sou crente, né? Passar na rua, todo mundo vai ver que eu sou crente. Chego na igreja, eu canto, até ocupo um cargo ou outro na igreja. Mas será que isso não deixa a gente com aquela doença lá da umbigolatria? De achar que a gente é melhor do que o outro? Queridos, cargo na igreja não é prestígio, é responsabilidade. É responsabilidade. Eu até entendo algumas pessoas que recusam cargo, porque isso traz uma responsabilidade muito grande para você. Se você é um ancião, uma anciã da igreja, você tem uma responsabilidade muito grande. Se você é pastor, se você é professor da escola sabatina, se você é professor dos pequenos, das crianças, é muita responsabilidade. E, às vezes, a gente toma isso como status e acha que eu sou melhor do que alguém. Gente, volto a dizer, quem sou eu? Se Jesus veio a esse mundo para servir, quem sou eu para achar que eu sou alguma coisa? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente julga, né, o sacerdote e o levita, mas quantas vezes a gente não age da mesma forma? E eu? Não. Deixa isso para a menina que cuida do banheiro. Gente, se eu entrar no banheiro da minha igreja e tiver papel no chão, eu vou pegar e vou jogar no lixo. Se tiver algum lugar que alguém esqueceu de dar uma descarga, você vai lá e você dá. Qual é o problema? Você está na casa do seu pai, eu estou na casa do meu pai. Eu tenho que ter liberdade, eu tenho que ter responsabilidade para cuidar de qualquer lugar da casa do meu pai. Não é só o púlpito que é sagrado. O prédio inteiro é dele. Então, eu preciso trabalhar nele todo e fora dele também. A gente julga, mas a gente pensa. Fico pensando, gente, quantas vezes a gente faz a mesma coisa? E aí eu acho que a gente é pior, porque eles talvez não tivessem exemplos como a gente tem.
E a gente acaba repetindo o erro. E a gente se compromete demais com as coisas de Deus e a gente esquece de cuidar dos filhos de Deus. Quando Jesus voltar, Ele não vai levar esses bancos bonitos, esse prédio que ficou lindo. Ele não vai levar isso. Ele vai levar pessoas. Ele não vai levar coisas. Então, a gente, às vezes, se preocupa demais com as coisas de Deus e deixa de lado o cuidado com os filhos de Deus. A bondade, eu achei essa frase muito interessante. A gente acha, né, por exemplo, a escuridão é a ausência da luz, o frio é a ausência do calor, mas a bondade não é a ausência de maldade. A gente pode não fazer nada de errado e ainda assim não fazer nada do que é certo. Isso se chama omissão. Eu não faço nada de errado. Procuro me manter, mas também não faço nada certo. Então, eu estou me omitindo. A bondade, ela exige ação, né? Ela exige atitude. Fazer o que é certo tem que ser um princípio, um estilo de vida. Eu não posso. Eu dizia muito para as minhas filhas. Eu falei, você é quem você é quando a mamãe não está perto de você. Porque é fácil ser obediente quando tem alguém olhando. É fácil ser obediente aqui dentro. É fácil ser obediente quando tem alguém olhando. É fácil fazer a coisa certa quando tem alguém olhando para mim. E quando não tem ninguém olhando para você? Quantos conhecem a Sala 57? Eu, durante muito tempo, quando eu tinha um horário diferente de trabalho, eu acompanhava a Sala 57. E um dia, o pastor falou assim, às vezes a gente passa na rua, alguém pede um pedaço de pão, você diz, não tenho. Mas você tem. Você tem lá R$1, R$2, R$5 para ir na padaria comprar um pão e dar para querer. Eu falei, gente, é isso mesmo, né? Eu falei, preciso prestar atenção e sair para trabalhar. E eu ia caminhando da minha casa até o meu local de trabalho. Na esquina da rua, tinha um menino, uma criança. Tia, você tem alguma coisa para mim? Não, não tenho. Quando eu virei a esquina, eu falei, acabei de ouvir que eu tenho. Aí voltei. Perguntei para ele o que ele queria, fui na padaria, comprei, fui, sentei. Durante muito tempo eu encontrei com ele na rua, eu fazia lanchinho em casa, levava para ele. Mas como que a gente fala que não tem, né? A primeira resposta que a gente tem é não, não tenho. E aí a gente julga o outro que também não fez. E não tinha ninguém me olhando, eu podia ter ido embora. Eu podia ter dito para ele não tenho e podia ter continuado o meu caminho. Mas a minha consciência não deixou, porque eu tinha acabado de ouvir o pastor falando isso. E eu saí de casa achando que agora, se alguém me pedir alguma coisa, eu estou pronta. Estou pronta para dizer que não tenho, né? Mas aí aquilo bateu, aí eu voltei. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente julga os personagens da Bíblia, né? Porque a gente acaba fazendo a mesma coisa. Mas a gente precisa fazer o bem, não por obrigação, mas por princípio. É um princípio cristão, fazer o bem. Tem um ditado que diz que a gente faz o bem sem olhar a quem, não é isso? Então, tem muitas pessoas que vivem dando desculpas. As desculpas são ótimas. Gente, eu preciso cuidar da minha família. Está certo, você precisa cuidar da sua família. Preciso cuidar primeiro daqueles que são meus. Tudo bem, você precisa cuidar dos que são seus também. Eu tenho compromisso, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro para ajudar. E, geralmente, essas pessoas são aquelas que fazem o mínimo só para aparecer na foto que vai para a rede social da igreja. Eu estava lá. Não fez nada. Fez nada. Não encheu um copo d'água. Ficava andando igual barata tonta para lá e para cá. Fez o mínimo necessário, mas apareceu na foto. Já os samaritanos são aqueles irmãos que chegam antes e vão embora depois. Aqueles que dedicam tempo, são dispostos a fazer sempre mais e melhor e não dependem de foto na rede social. Não depende do nome na plaquinha da igreja. Não depende de reconhecimento. Porque eles fazem isso porque é certo e acabou. É certo, eu vou fazer, pronto. Eu não preciso de mais nada. E aí eu me fiz uma outra pergunta e eu vou contar para vocês a pergunta que eu fiz para mim, para você também pensar, por que é que eu faço o que eu estou fazendo? O que é que está me levando a fazer
o que eu faço dentro da igreja ou fora dela, principalmente fora dela. Estou fazendo porque eu quero. Sabe quando você dá, vou dar um alimento aqui, tira uma foto, tira uma selfie, põe na... Gente, o que a sua mão direita faz, a mão esquerda, não precisa saber. Se o que a minha direita faz, a minha esquerda não precisa saber, se eu alimentei alguém, se eu fiz alguma coisa, ninguém precisa saber. Porque você está fazendo certo, porque é certo, e acabou. Acabou. Isso não tem que ser algo de que eu vou me gloriar, ou dizer, não, eu sou melhor do que você porque eu fiz. Não, não. Você faz o que é certo porque é certo. Assim como para aquele sacerdote, para aquele levita, não seria um trabalho agradável cuidar daquele homem que devia estar sujo, sangrando, quase morto. Para o samaritano também não era. Era o mesmo homem que estava ali, também não era um trabalho agradável. Mas o samaritano não pensou nisso. Ele não pensou duas vezes em descer do seu animal e cuidar daquele homem, e ele provou que, muito mais do que o sacerdote e o levita, ele estava em plena harmonia com Deus, com os ensinamentos de Jesus. E, dando essa lição, Jesus apresentou princípios da lei de maneira direta, incisiva, mostrou para os ouvintes o que eles tinham negligenciado, que era a prática do bem. E as palavras de Jesus eram tão definidas, tão acertadas, que nem o doutor da lei, nem os fariseus, nem ninguém que estava ali ouvindo, pôde achar qualquer brecha para dizer, aqui você errou. Vou te contestar. Ninguém, ninguém, ninguém. O doutor da lei, ele não encontrou na lição dada por Jesus nada que ele pudesse criticar. E o seu preconceito em relação a Jesus foi removido. E aí, no final disso tudo, lá no versículo 36 e 37, Jesus faz a pergunta para ele. Agora ele faz a pergunta certa. Ele disse, quem é meu próximo? Errado. Aí Jesus faz a pergunta certa para ele no final da história. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? E o que o doutor da lei responde no versículo 37? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus corrigiu a pergunta. Então, essa parábola não é sobre quem é o meu próximo, mas é sobre de quem eu sou o próximo. O próximo não é o objeto da ação, quem eu estou ajudando. O próximo, ele é o sujeito da ação, é quem está ajudando. Quem precisa não é o próximo. Quem ajuda é que é o próximo. O doutor da lei errou porque ele achava que ele tinha que ser o próximo de... Não, ele é o próximo do outro. Né? E aí, para terminar, Jesus diz assim, vá e faça o mesmo. Simples assim. Agora que você entendeu que você é o próximo, vá e faça o mesmo. Então, eu volto lá no que a gente já falou no comecinho. Às vezes a gente está na igreja apenas para louvar, para receber bênção, para ser confortado, para ser acolhido. Volto a dizer que isso tudo é importante, mas a igreja também é um lugar onde a gente vai ser confrontado, onde a gente não vai ser servido. É um lugar onde a gente pode servir, pois o verdadeiro propósito da fé nos capacita a servir. A parábola mostra a verdadeira religião e diz que ela não é um ritual nem uma aparência, ela é o amor em prática. Quantos de nós, por exemplo, eu já fiz isso, tá? Então, isso serve para mim. Quantas vezes, às vezes assim, a gente reclama, nossa, nunca recebi uma visita? Nenhum pastor foi na minha casa? A não ser que eu tenha convidado para almoçar, que absurdo. Foi na casa da Giovatina e não foi na minha. E eu visitei alguém? Eu fui no hospital visitar alguém que estava doente? Eu fui levar, sei lá, a ceia para alguém que está internado? O que eu fiz? De novo, a bendita da umbigolatria, né? A gente quer tudo para a gente.
A gente quer só para a gente. E o que eu tenho feito para o outro? Eu sou o próximo do outro. Então, eu não estou aqui para receber. Se eu receber, amém. Glória a Deus. Mas se eu não receber, eu preciso dar. Essa é a nossa missão, é servir, né? Assim como o samaritano interrompeu a sua jornada para socorrer alguém, nós somos chamados também a olhar e perceber ao nosso entorno quem é que está na beira do caminho. E não é apenas uma pessoa que esteja ferida fisicamente, mas uma pessoa que esteja ferida espiritualmente, emocionalmente e até financeiramente, por que não? O samaritano representa o próprio Jesus, nosso Senhor e Salvador, que manifestou um amor tão grande que o amor humano que a gente conhece jamais vai poder se igualar a esse amor. Ele não passou de largo, ele não nos abandonou, ele não deixou a gente morrer sem esperança. Ele viu a nossa cruel necessidade e morreu para salvar até quem? Os próprios inimigos. A gente tem muita lição para aprender com essa parábola do bom samaritano, mas eu separei 3 lições. Pode falar, irmão. Tiago 4,17 fala que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Exatamente. É um pecado não fazer, né? Saber que você tem que fazer e não fazer. Então, são 3 lições que eu tirei, existem muitas outras, mas eu pensei nessas 3. A primeira, nós não devemos definir de quem seremos o próximo pela proximidade que nós temos. A gente precisa escolher quem vai ser o nosso próprio pela necessidade que ele apresenta. Então, ser o próximo de alguém não significa que esse alguém precisa ser da minha igreja, precisa professar a mesma fé que eu professo. Ser o próximo de alguém não faz referência de raça, de cor, de classe social. A gente deve ser o próximo de toda pessoa que carece de auxílio. E a senhora White diz assim, que o nosso próximo é de todas as pessoas que carecem de auxílio, de toda a alma ferida e magoada pelo adversário, nós somos o próximo de todo aquele que é propriedade de Deus. Tem muita propriedade de Deus nesse mundo para a gente ajudar. A segunda lição que eu tirei é que servir exige mais do que palavras. Ela exige atitude, exige ação. O samaritano cumprira o mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele se mostrou mais justo do que aqueles que o condenavam. Arriscou a própria vida, tratou o ferido como se fosse seu irmão. Ele não sentiu apenas pena, ele agiu. A fé verdadeira não se resume em falar de amor, mas em demonstrá-lo de forma prática. Ele não se preocupou se ele seria lembrado, se ele seria honrado, se aquele homem iria agradecê-lo. Ele fez o que fez porque era o correto a ser feito. Ele nem conhecia aquela pessoa. E a terceira lição é que a nossa fé é medida pelo amor ao outro. Jesus mostra que o amor a Deus se comprova no amor ao próximo. Vir à igreja é perfeito, é essencial e a gente tem que vir mesmo. Mas a gente não vem para ficar centrados em nós mesmos, e sim para que a gente seja transformado e enviado ao mundo como agentes do amor de Cristo. Muita gente não vai nem ler a Bíblia, mas vai ver Jesus em você, vai ver Jesus em mim. O amor é o fundamento da piedade e ninguém ama a Deus verdadeiramente se não tiver um amor desinteressado pelo seu irmão. Quando o seu eu está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. Onde quer que haja, a senhora White diz que onde quer que haja um impulso de amor e simpatia, onde quer que o coração se comova para abençoar e amparar o próximo, ali é revelada a operação do Espírito Santo de Deus em você. Então, concluindo, o bom samaritano nos lembra que a vida cristã é serviço. Não estamos na igreja apenas para receber, mas para sermos fortalecidos e enviados para cuidar dos que estão caídos no caminho da vida. O maior exemplo de serviço, o maior bom samaritano que nós conhecemos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio de um lugar distante, ele nos encontrou caídos pelo caminho, nos encontrou violentados, roubados, machucados, à beira da morte. E o que ele fez? Ele interrompeu tudo. Ele alterou o seu curso.
Ele gastou as suas provisões, ele nos carregou no colo e nos levou para um lugar seguro. E ele prometeu: eu vou voltar. E se nós somos cristãos e respondemos pelo nome de Cristo, a gente precisa seguir os seus passos. E agora que a gente sabe que a questão não é sobre quem cruza o nosso caminho, mas como nós cruzamos o caminho do outro, o que a gente deve fazer? Ir e fazer da mesma maneira. Então, o meu próximo, eu não tenho que ficar escolhendo quem é o meu próximo, porque eu sou o próximo. Então, que Deus realmente nos ajude e nos capacite para que a gente realmente possa, todos os dias, observar quem está do nosso lado. Se a pessoa precisa, se alguém precisa de alguma coisa, para que a gente possa servir, para que a gente possa realmente mostrar que Cristo tem transformado o nosso coração e a nossa vida, e a gente se entrega ao serviço. Ser cristão é servir. Não é ser servido. Mas se um dia você for servido, se um dia você for o próximo de alguém, amém. Você estava precisando e alguém te ajudou. Mas enquanto a gente puder, que a gente possa ajudar o próximo, que a gente possa ir e fazer da mesma maneira como Jesus tem nos ensinado. Amém. Então, vamos ficar em pé para a gente orar? Paizinho querido, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos na Tua Santa Casa, entre irmãos. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra traz tantas lições para nós, tantos ensinamentos. Muito obrigada porque o Senhor deixou a Sua palavra aqui. Mas, Senhor, de maneira muito humilde, queremos nos achegar a Ti e pedir que o Senhor nos capacite, que o Senhor esvazie o nosso coração de nós mesmos, para que nele haja espaço suficiente para que possamos ser eficientes naquilo que o Senhor espera de nós. Por favor, Senhor, enche o nosso coração do Teu amor, para que a gente transborde esse amor para o nosso próximo, que possamos ajudar as pessoas que precisam de nós, que possamos mostrar Jesus para essas pessoas, que nada, cargos de igreja, status social, nada nos afaste do serviço que o Senhor espera que nós façamos em Teu nome. Obrigada, Senhor, porque temos a certeza que os Teus anjos nos acompanham, nos ajudam, e o Teu Espírito Santo nos move para que possamos realizar a Tua tarefa aqui nesta terra para abreviar a volta de Jesus. Te agradecemos também, Senhor, humildemente pelo sacrifício de Jesus na cruz, o nosso maior exemplo de bom samaritano. Obrigada porque o sacrifício de Jesus na cruz pagou a nossa condenação. Sabemos que o salário do pecado é a morte, e se Jesus não tivesse morrido por nós, o nosso fim seria a morte eterna. Mas te agradecemos porque a nossa condenação já foi paga por Jesus na cruz. E agora cabe a nós, Senhor, honrarmos o nome de Jesus nessa terra, para que um dia possamos estar contigo para sempre na eternidade. Por favor, Senhor, nos leva também de volta agora aos nossos lares em segurança, que possamos chegar nos nossos lares em segurança, que possamos descansar e recomeçar amanhã uma nova semana de trabalho. E que cada oportunidade que o Senhor colocar diante de nós possamos reconhecê-la e demonstrar o seu amor para o nosso próximo. Por todas essas bênçãos, Senhor, nós te agradecemos e o fazemos no doce e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém.